Espírito Santo de Deus, papai, é a tua presença, Senhor, é a tua graça, meu Deus. Aviva o teu povo, aviva, 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 aviva. Limpa Candaramandaia, limpa Darabastéia, limpa Daramandaia. Renova, Jesus, renova, renova o teu povo, meu Pai. Vai jogando por terra agora toda perseguição, toda palavra, meu Pai, que foi lançada lá no inferno agora. Vai queimando, Jesus, queima, queima agora, com toda a autoridade do poder de Deus. Limpa Candarabastéia, Orianda Lamandaia, Orianda Lamandaramandaia, limpa Candarabastéia, limpa Daramandaia. Renova, Jesus, renova, renova o teu povo. Vai jogando por terra agora toda enfermidade, toda tristeza agora. Limpa Candaramandaia, vai renovando o teu povo. Renova lá, Jesus, renova. Vai tocando, meu Pai, toca, toca lá, papai, toca. Limpa Candarabastéia, e anda lá, Mandaia. Olha aí, Jesus, olha aí. É povo de fé, é povo que busca, é povo que ora, é povo que clama. Limpa Candarabastéia. A tua palavra vai nos dizer, Senhor, leva meus olhos para o monte, de onde virei o meu socorro. O meu socorro vem do alto, ei, o teu socorro vem do alto. Limpa Candarabastéia. Olha aí, papai, eu sei o que peleja, eu sei o que guerreia. Guerreia, meu Pai, guerreia, meu Pai. É na madrugada, é madrugada de oração, é madrugada de busca. Limpa Candarabastéia. Olha aí, Senhor, olha aí, meu Pai. Homens de fé, mulheres de fé, meu Pai, está aqui, meu Pai, é guerreando contra o mal. Limpa Candarabastéia, limpa Daramandaia. Olha aí, papai, vai tocando em pessoa, vai derramando o chão dobrado. Ai, meu Deus, capacita, capacita, Jesus, capacita, capacita, capacita. Olha aí, papai, ó, derrama autoridade nova, derrama, Jesus, derrama, derrama, derrama a graça, derrama a graça. Limpa Candarabastéia. Olha aí, papai, ó, olha o Senhor entrando aí, papai. Entra lá, Senhor, entra na nossa casa, entra na nossa família, Senhor. Repreende todo o mal, toda a potestade, toda obra de Satanás agora. Cai por terra agora, cai por terra agora, com magia. Ai, canta Labastéia, toda dama da noite, tu perdeu mais uma. Olha aí, papai guerreiro, é só homem de oração, é só mulher de oração. Olha aí, papai, olha aí, Senhor. Satanás não fica de pé, não, é mulher de fé. E pra cantar a Labastéia, e mandar a Mandaia. Olha aí, papai, derrama autoridade nova, derrama autoridade no céu. E mandar a Labastéia, e mandar a Mandaia. Olha aí, papai, começa a tocar. Papai, começa a tocar, ó. Meu Deus, o Senhor vai colocando um som diferente, vai colocando um som diferente. Derrama a tua graça, o teu Espírito Santo. Eis-me aqui, Senhor. Limpa Candarabastéia, orienta Mandaramandaia. Olha aí, papai, ó, começa a renovar lá atrás, começa, Jesus, começa. Olha aí, meu Pai, é pessoa guerreando nesta madrugada, é madrugada diferente. E Mandarabastéia, todo o poder das trevas, venha cair por terra agora, toda potestade. O Senhor vai nos falar, é maior que está conosco, que está lá fora, é maior que está conosco, que está lá no mundo. E para Candarabastéia, aonde o Senhor nos tirou, o homem não tirava. E Mandarabastéia, lá para Candarabastéia, orienta Labastéia. Peleja, Jesus, peleja, peleja pela nossa casa, peleja pela nossa família, Senhor. E Mandarabastéia. Olha aí, papai, olha aí, Senhor. Satanás tem trabalhado, mas o sangue de Jesus há poder, o sangue de Jesus tem poder. Satanás pode levantar, mas ele levanta para cair. E para Candarabastéia, tu perdeu mais uma, troca rua, tu perdeu mais uma por magia, tu perdeu mais uma. E Mandarabastéia, derrama, Jesus, derrama, é a tua graça, é a tua Shekinah. E para Candarabastéia, olha aí, Senhor. Satanás tenta atrapalhar as obras do Senhor, mas o Senhor, meu Pai, chega primeiro, o Senhor chega primeiro. E Mandarabastéia, ora Mandarabastéia.
Olha aí, papai, calça, meu pai, um sapato de fogo, coloca o capacete da salvação, coloca a ferramenta nova. Ei, Aramandaia, vai pra guerra, vai pra guerra, vai pra guerra, guerreira, guerreira. Tu não tá sozinho não. Jesus, grandão da Galileia, tá contigo nesta peleja, qual que tu não tereis que pelejar. Virando a lavasteia, sentadinha na madrugada, e o Senhor entra no livramento lá. Corrente sendo se quebrada aí, ó. Corrente sendo se quebrada lá, ó. Aonde que falou que ia ter morte, a vida. Oh meu Deus, opera meu pai, opera, vai operando lá Jesus, vai operando lá Jesus. Olha aí meu pai, quando as pessoas falou que ia descer a sepultura, e o Senhor fechando nesta noite, através da tua oração. Ei, não desiste de orar não, ainda há vida, ainda é esperança, crê, tu verás a glória do Senhor, e mandará a basteia. Peleja Jesus, peleja Jesus, aleluia Jesus, o Senhor está voltando. O Senhor está voltando para buscar a tua igreja lavada e remida. Enquanto as pessoas se encontram agora desapercebidas, tu é a mulher, é virgem, andando com a tua lamparina acesa. E tem pessoas, muitos, que andam com uma lamparina, aleluia, vazia. Ei, canta lavasteia, acorda, acorda. O noivo vem aí para buscar a tua igreja. Acorda, Jesus está às portas para buscar a tua igreja. Ei, aleluia, não desiste não. Ai, Espírito Santo, está doendo, está apertado, eu sei. Aguenta um pouquinho, Jesus vai falar: o mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Não é fácil não, mas Jesus é contigo, Jesus é contigo. Me pacandará, mandará, me mandará, mandará. Ai, Espírito Santo, ai, Espírito Santo, olha aí, Senhor, olha aí, Senhor, a tua igreja, olha aí, Senhor, o teu povo, te clamando, meu Pai. Oh, meu Espírito Santo, oh, glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia. Ah, meu Deus, não deixa, Jesus, não deixa o teu povo parar, não deixa não, Senhor. Vai renovando o teu povo cada vez mais na tua presença. Renova o teu povo mais na tua presença. Renova, Senhor. Não deixa parar não, meu Pai. Coloca, Senhor, a dupla honra, meu Pai. Alcança lá, Senhor. Desmancha agora todas as oferendas de Satanás, toda encruzilhada, toda obra maligna, toda bruxaria, cai por terra, cai por terra, cai por terra. Olha aí, papai, ó, é o grandão da Galileia, é ele, e pra cada mandaia, me mandará basteia, me mandará mandaia. Renova, 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 renova. Ei, decanta lá na terra. Tu não está sozinho no barco não. É Jesus te segura. Ele te segura nas tuas mãos para você marchar. Então marcha na presença dele. Mandará basteia, limpa candará mandaia. Olha aí, Senhor, olha aí, Senhor. Repreende todas as armaduras de Satanás, meu Pai. E quer parar, Senhor, este povo de oração. Quer parar, meu Pai, esta irmã, este irmão. Jesus te deu autoridade, é para pisar na cabeça da serpente. Ah, decanta lá na ceia. Usa a autoridade que Jesus te deu aí. Usa a autoridade que Ele te deu. E mandará na ceia. É para usar a autoridade. Pisa na cabeça da serpente. E para mandará mandaia. Alá na ceia. Oh, decanta lá mandaia. Gente ali do Campinho, não é isso mesmo, pastor? Do Campinho ali no bairro Serra, né? Para quem não conhece, eu quero estar apresentando a minha igreja, o pastor Matias, amém? A qual, quando nós fizemos o convite, né?
Eu lembro que foi até um dia aqui numa reunião, foi isso mesmo? Foi, pastor? Ele não pensou duas vezes, na hora que ele abriu aquele sorriso e daquilo ali, eu já ouvi um sim dele. E pessoa, você faz um convite, só da pessoa daquele sorriso, é como se ela já falasse, eu tomo posse, eu estarei lá. E hoje ele está aqui, amém? Levante as duas mãos para o céu, igreja, mãos para o céu, sinal de vitória, sinal de bênção, amém? Nós vamos receber o servo do Senhor, aleluia, glória a Deus, com 3, glória a Deus, aleluia, Jesus, mas é aquele glória a Deus, que eu tenho quase toda certeza que você ainda não deu a Ele nesse dia de sábado, amém? Levante as mãos para o céu, bem forte, bem alegre, prepara Jesus, vamos lá, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, bate palmas, glorifica, exalta o nome do Senhor. Graças a Deus. Deus é fiel, né, meus irmãos? Mais uma vez nós estamos aqui para glorificar e adorar o nome santo do Senhor. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem tem essa paz, dá glória a Deus aí, meus irmãos. Glória a Deus. Quem está com sono aí diz amém. Eu vou falar com vocês, não é fácil não, viu, meus irmãos? O sono vem chegando devagarinho, de repente a gente se deixar, a gente cai no sono. Mas aí na hora que você começar a sentir o som, não glória a Deus bem alto, e que vai embora com o nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus, porque Deus tem bênçãos para a nossa vida nessa noite. Deus tem uma palavra para o meu, para o seu, para o nosso coração aqui nessa noite. Glória a Deus. Então vamos, né, meus irmãos, sem perca de tempo, fazer aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Glória a Deus. Põe a mão direita no seu coração. Glória a Deus, aleluia. Fala com Deus assim, meus irmãos. A tua palavra escondida, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondida, minhas vestes no sangue tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, vida te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, aqui nós estamos, Senhor meu Deus, nesta poderosa, gloriosa vigília de oração. Senhor, mais uma vez, para clamar, pedir, buscar, se humilhar, Senhor, a vossa graça, a vossa misericórdia, o vosso perdão. Senhor, meu Deus e meu Pai, toma as vidas, almas aqui presentes em vossas mãos, Senhor. Ó Deus, toma os lares aqui representados em vossas mãos. Senhor, meu Deus, toma os obreiras, Senhor, os pastores, os diáconos, os presbíteros, meu Deus. Ó Pai, os membros, visitantes, as crianças, Senhor da glória. Ó Pai, toma esta obra em tuas mãos. Senhor, venha abençoar o teu povo.
Senhor, vem garantir o milagre, meu Pai. Vem restaurar, vem libertar, vem transformar. Espírito Santo de Deus e da verdade, fala conosco nesta hora, Pai. Senhor, abre nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração, para recebermos, Senhor, a revelação da Tua palavra, do Teu Espírito Santo. Senhor, meu Deus, e de graça, meu Pai, para transmitir qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Meu Deus, da glória e de maravilha, Senhor, opera aqui neste lugar, renova a vida, Senhor, restaura almas aqui presentes, Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, segura nas mãos da Tua igreja, confirma a bênção e a vitória, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja do Senhor diz amém. Glória a Deus. Então pega a Bíblia, meus irmãos, vamos entrar na palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. O livro mais difícil de encontrar, né, meus irmãos? Livro de Gênesis. Glória a Deus, aleluia. Primeiro livro da Bíblia. Glória a Deus. Pega a Bíblia Sagrada. Vamos meditar na palavra do Senhor, meus irmãos. Porque diz o Senhor, né, meus irmãos, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então nós vamos deixar o Senhor falar conosco nessa noite, porque quem tem que aparecer é o Senhor. É Ele, meus irmãos, que opera, é Ele que cura, é Ele que salva, é Ele que liberta, é Ele que transforma, é Ele que muda o quadro, a história, o cativeiro do homem. Se o Espírito Santo do Senhor não pelejar por nós, nada nós podemos e nada fazemos, e coisa alguma nós conseguimos. Mas até aqui o Senhor nos ajudou e eu tenho certeza que vai continuar nos ajudando, amém? Pega a Bíblia Sagrada, livro de Gênesis, capítulo de número, glória a Deus, 6. Deus é fiel, né, meus irmãos? Glória a Deus. Nós vamos lá no princípio de todas as coisas, livro de Gênesis, capítulo de número 6. Nós vamos meditar, meus irmãos, alguns versículos, vai ser poucos, para nossa meditação nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Livro de Gênesis, capítulo 6. Quem encontrou diz amém. Quem encontrou diz glória a Deus. Quem quer que nós ainda espere por você diz amém. Então vamos ler a palavra de Deus. Livro de Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 13. Glória a Deus. Livro de Gênesis, capítulo de número 6, no versículo de número 13, para nossa meditação nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Então disse Deus a Noé: o fim de toda carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira, de golfe, farás compartimentos na arca, e a perfumarás por dentro e por fora com betume. Vamos ler o versículo 17. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida. Debaixo dos céus, tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei meu pacto, e estarás na arca tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E tudo que vive de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Glória a Deus. Só tem, meus irmãos, só tem. Quem conseguiu acompanhar a leitura da palavra diz amém. Quem conseguiu acompanhar a leitura da palavra diz glória a Deus. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora, que meu coração anseia ouvir tua voz. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora, em que meu coração anseia
Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo nessa hora. Em meu coração, Senhor, viva a voz. Toda igreja diz glória a Deus. Dá glória a Deus bem alto, senão você vai dormir. Diga glória a Deus. Bendito és o Cordeiro de Deus. Deus é maravilhoso, né, meus irmãos? Deus é poderoso. E quando, meus irmãos, o Bilal, o irmão, fez o convite, e hoje é a vigília do livramento, não é isso? Glória a Deus. Quem gosta de receber livramento, diz amém. Quem tem recebido livramento, diz glória a Deus. Só que, meus irmãos, nós vamos falar nessa madrugada, nessa noite, né, acerca de um livramento de uma forma diferente. Porque muitas das vezes, meus irmãos, quando fala de livramento, nós falamos de livramento de acidente, livramento de bala perdida, livramento de queda, livramento de ficar desempregado, livramento de doença, de enfermidade, de um monte de coisa. Mas nós vemos na Bíblia Sagrada, meus irmãos, que o Senhor chama Noé ali, que o Senhor olha para Noé e acha graça em Noé, porque Noé, meus irmãos, era um homem, glória a Deus, que agradava o coração do nosso Senhor. E quando o Senhor chama Noé, meus irmãos, o Senhor propõe para Noé a entregar um grande livramento. O Senhor propõe a Noé, meus irmãos, a concluir através da vida dele e na sua casa e na sua família um grande livramento, a qual todos nós, a humanidade, está correndo sério risco nos dias atuais que nós estamos vivendo. O Senhor olha, meus irmãos, para Noé e fala, meus irmãos, que aquele povo daquela época estava cheio de violência no meio dos homens e das mulheres e da sociedade. E com isso, meus irmãos, o Senhor entristeceu o seu coração. E o Senhor olha para Noé e fala: Noé, não vai ter jeito, Noé, eu vou ter que destruir a terra, porque a terra está cheia de malícia, cheia de violência. Mas não se preocupe, Noé, eu tenho um projeto, eu tenho um plano de livramento para você, a sua casa, a sua família e todos a quanto ouvir e dar crédito à minha palavra. Louvado é o santo nome do Senhor. Mas só, meus irmãos, que aparentemente aquela palavra pôde cair bem no ouvido e no coração de Noé. Quantas das vezes, meus irmãos, a palavra do Senhor cai bem nos nossos ouvidos e desce como um mel no nosso coração. Mas quando nós, meus irmãos, olhamos ao fio da palavra do Senhor, olhamos, aprofundamos, meus irmãos, no profundo com Deus, nós vemos, meus irmãos, que o negócio é mais estreito do que nós pensamos. Nós vemos, meus irmãos, que o negócio é mais difícil do que nós imaginamos. Mas ainda assim, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, prometeu e disse, Ele não seria fiel para cumprir a sua promessa. Enquanto nós somos fiel a Ele a todo tempo. Noé, meus irmãos, então começa ali a trabalhar. Noé, meus irmãos, começa a pelejar na construção daquela arca. Noé, meus irmãos, começa então a batalhar para que a promessa de Deus comece a ser cumprida na sua vida. Mas no começo, meus irmãos, quando Noé começou a trabalhar, até mesmo os seus filhos, aquela sua parentela olhou para ele e falou: peraí, esse homem é muito doido. Esse homem é louco, esse homem também biruta da cabeça. Nunca choveu na face da terra e ele fala que vai ser um construtor de uma arca. Não estudou, não teve faculdade, não teve nada, mas ele diz que é um marceneiro que vai construir uma arca. Quem chamou foi Deus, quem projetou foi Deus. O sonho veio, meus irmãos, da parte de Deus. A providência quem traz é Deus. O socorro quem envia para nós é Deus. O importante é nós estar no centro da vontade desse Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o livramento do Senhor, meus irmãos, a qual o Senhor projeta a Noé, e ele fala comigo e com você nessa noite, não é livramento de queda, não é livramento de acidente, nem muito menos o livramento de bala perdida. A Bíblia diz, meus irmãos, que o corpo veio do pó da terra, e por certo, uma parte verá a morte, o corpo voltará para o pó da terra. A outra parte, quando não vê a morte, meus irmãos, o Espírito Santo transformará esse corpo corruptível num corpo incorruptível e levará para encontrar com Jesus.
mas o corpo corrupto voltará para o pó da terra. O fôlego de vida, meus irmãos, que é o sopro de vida, o Senhor recolherá para si, porque é dele mesmo. Mas e a nossa alma, para onde que ela vai? Você veio aqui nessa madrugada receber o livramento para a sua alma? Você veio aqui nessa alma, nessa noite, para receber, meus irmãos, o livramento para o bem mais precioso que você carrega, que é a sua alma? Porque o bem mais precioso que nós carregamos é a nossa alma. Dessa vida, meus irmãos, não levamos roupa bonita, não levamos sapato maravilhoso, não levamos casa luxuosa, mas a nossa alma nós temos que levar de volta ao Salvador Jesus Cristo. A nossa alma nós temos que caminhar com ela, com Jesus. A nossa alma nós temos que apresentar como incenso suave diante do Senhor. Mas muitas das vezes, meus irmãos, no decorrer da nossa caminhada, parece um começo muito bom, muito simples e muito fácil. Mas quando nós ouvimos a multidão, meus irmãos, falar que não vai dar certo, quando nós ouvimos a multidão falar que não vai conseguir, quando nós ouvimos a multidão falar, esse aí não tem jeito, não tem solução, não tem jeito para ele. Quem sabe, meus irmãos, nós estamos numa situação igual Noé. Noé, meus irmãos, ouvia muitos desprezá-lo porque ele pregava por 120 anos e construiu uma arca, e o povo não queria dar crédito à palavra do Senhor. Noé, meus irmãos, tentava alertar aquele povo: olha, cuidado, vai ter chuva. O Senhor está olhando a violência que está no meio de vós. Será como servo do Senhor eu? Será que se nós não se humilhar, se arrepender, se converter ao Senhor, o Senhor não perdoaria os nossos pecados e também não sararia a nossa terra? Mas aquele povo não estava dando crédito à palavra de Deus. E nós vivemos, meus irmãos, os dias atuais, que nós estamos acostumados a ir na igreja praticamente 7 dias da semana, e ainda se deixar os finais de semana nós corremos para a vigília, mas não queremos abrir o nosso coração para receber o livramento da nossa alma do lago de fogo do inferno. Nós temos, meus irmãos, que clamar a Deus pelo livramento da nossa alma, que é o bem mais precioso que nós temos. Sabe por quê, meus irmãos? Se nós estamos de pé até aqui, é porque Deus nos livrou até aqui, e se nós humilhar, Ele vai continuar nos livrando até o arrebatamento da igreja. Se Ele nos deu saúde até aqui, Ele continua nos dando saúde até o arrebatamento da igreja, meus irmãos. Mas o livramento para a alma vai ser um abrir e fechar de olhos. O livramento para a alma não vai ter jeito, meus irmãos. Chegar uma hora, chegar um momento, chegar um instante, nós clamar de joelhos perante o Senhor: perdoa-me, Senhor, dá-me a oportunidade. Quem sabe vai ser tarde demais. Mas o livramento de uma porta aberta, de uma cura, de um milagre, Deus deixou até a medicina humana, Ele usa o médico para curar. Mas, meus irmãos, aquilo que a alma necessita, médico não receita remédio. Aquilo que a alma necessita, a palavra do pai e da mãe não soluciona. Aquilo que a alma necessita, o conselho do melhor amigo, muitas das vezes não resolve. O que vai resolver, meus irmãos, a solução do problema e da dificuldade que nós carregamos na nossa alma, é nós reconhecer que somos totalmente dependentes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É nós reconhecermos que sem Ele nada somos, nada podemos e nada fazemos. É reconhecer, meus irmãos, que nós estamos aqui não de passar, nós não estamos aqui para morar, a nossa eternidade não é aqui, nós estamos aqui de passagem, meus irmãos. Mas muitas das vezes, meus irmãos, nós estamos no mundo e queremos deixar as coisas do mundo entrar em nós. Você já viu, meus irmãos, alguém, um viajante, alguma pessoa que é acostumada a mudar de lugar em lugar, você acha que ele se apega naquele lugar? Se ele acha, meus irmãos, nós pensamos que o costume daquele lugar corrompe aquela pessoa, não. Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel foram levados cativos, mas eles não deixaram, meus irmãos, a corrupção daquele povo contaminados. Da mesma forma que nós estamos aqui na face da terra, não deixa, meus irmãos, a malícia do mundo te contaminar. É lícito que venha o escândalo, que venha o pecado, a corrupção. É lícito que aconteça as tragédias na face da terra, mas não é lícito que aconteça na minha e na sua vida. Não é lícito que aconteça em nós, porque nós, meus irmãos, ainda assim acreditamos na salvação da nossa alma. Nós ainda
eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa te salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa te ouvir. Deus tem poder de restaurar, meus irmãos, aquilo que o diabo conseguiu tirar de vós. Mas muitas das vezes, quando nós pensamos que Deus tem poder de restaurar, quem sabe é um bem material, quem sabe é um algo que nós almejamos. Quantas das vezes, meus irmãos, nós começamos bem, maravilhosamente na presença do Senhor, mas o caminho vai ficando, meus irmãos, apertado, o caminho vai ficando estreito, e nós começamos a retroceder sem ver, sem perceber, e muitas das vezes sem querer. De repente, meus irmãos, nós começamos quase a parar, quase a estagnar, mas Deus ainda tem poder de renovar a alma do homem e renovar a alma da mulher. Quando Davi, meus irmãos, cometeu o seu pecado ali com aquela mulher, ele pediu para que Deus tirasse tudo dele, mas só não tirasse a presença do Espírito Santo. Aí chega lá, meus irmãos, no Salmo, meus irmãos, 51, Davi vai clamar a Deus: torna-me conceder a alegria da salvação e renova em mim um coração puro e um espírito reto. Deus ainda tem poder, meus irmãos, de fazer eu, você, nós voltar à chama do primeiro amor. Deus ainda tem poder, meus irmãos, de fazer nós pegar de onde nós paramos e voltar a trabalhar e a executar aquilo que Deus nos confiou. Deus tem poder, meus irmãos, de trazer para nós a esperança de um mundo melhor, de uma vida melhor, a qual não está sobre a face da terra, está lá no alto do céu, na Nova Jerusalém, aonde as ruas são de ouro e os muros são de cristal. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Mas muitas das vezes, meus irmãos, nós estamos igual aqueles discípulos, aqueles profetas. Jesus sobe no monte para orar, manda eles ir para o outro lado. E aí, meus irmãos, quando eles estavam navegando ali à noite, o vento era forte, a fúria das águas estava quase levando aquele barquinho a pique ali. E Jesus vindo andando pelas águas, e os discípulos já desesperados, sem perspectiva, sem esperança, achando que ia morrer. E quando ele vê, meus irmãos, uma pessoa andando sobre as águas, eles começam a indagar consigo mesmo: será que nós estamos à beira da morte? Agora nós já estamos vendo até fantasma vindo andando em cima das águas? Quantos no nosso meio, meus irmãos, é servo de Deus, é cristão, mas está confundido na sua jornada, está cocheando em dois pensamentos, não sabe se serve a Deus ou se não serve. Uma hora quer buscar a presença de Deus, mas passa poucas questões de minuto, já desiste do propósito de Deus, porque acha que Deus vai dar algo de bombejar, porque acha que Deus, só porque é o dono e consumador de todas as coisas, vai fazer tudo para nós, na nossa hora, no nosso momento, da forma que nós bem queremos. Não, meus irmãos, as coisas de Deus requerem de nós perseverança. As coisas de Deus requerem de nós bom ânimo, porque quando Jesus venceu, ele virou e falou: ó, eu venci o mundo, mas vós tem de bom ânimo. O bom ânimo é de perseverar na oração, o bom ânimo é de perseverar na palavra, como nós aprendemos desde o princípio. O bom ânimo, meus irmãos, é nós voltar a ser crentes que ora, que jejua e se derrama com o coração contrito e quebrantado, cujo Espírito Santo do Senhor não desprezará. Quantos hoje não se derramam mais na presença de Deus? Quantos hoje não abrem o coração para o Senhor, mas quer conversar com a melhor amiga, quer conversar, quer se abrir com o melhor amigo? Pois se um dia, meus irmãos, nós falhar com o melhor amigo, com a melhor amiga, quem sabe eles podem trair a nossa confiança. Mas Jesus, mesmo mediante a Judas que o traía com beijo, na última ceia ele fez questão que Judas sentasse com ele, para que até no último momento Judas se arrependesse. Mas Judas não quis se arrepender. É mesmo assim conosco também, meus irmãos. Deus não abre mão do projeto de salvação na minha vida e nem na sua vida. Mas eu e você temos que acreditar no projeto. Você já se viu uma pessoa fazer para nós um propósito, para nós fazer com ele ali um negócio, fazer, meus amigos, fazer um sócio dele. Se nós não acreditarmos no propósito daquela pessoa, no projeto daquela pessoa, se acha, quem de nós vai depositar a nossa confiança naquela pessoa? E se nós não depositar a confiança, se nós não batalhar, se nós não perseverar, o negócio vai dar certo? De maneira nenhuma. Assim é nós com o nosso Deus.
nós temos que confiar em Deus para que as obras dele dê certo na nossa vida. Nós temos que confiar em Deus, depositar a nossa esperança em Deus, para que o quadro, a história, o cativeiro, não só nosso, mas da nossa família também seja mudado. Porque Deus trouxe a proposta da salvação através da vida de Noé, mas Deus falou que se Noé fosse fiel, entraria na arca ele, a sua esposa, os seus 3 filhos e as esposas dos seus 3 filhos. Deus é fiel na sua promessa, meus irmãos. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Logo, meus irmãos, vai para Sodoma e Gomorra. A maldade, a violência daquele povo cheira diante de Deus. O Senhor envia os anjos para tirar Ló daquela situação. Os anjos tiram Ló, Ló foge para a campina e fala: não olhe para trás. A esposa de Ló pega e vira para trás. Por quê? Porque ela já estava, meus irmãos, apegada nas coisas de Sodoma e Gomorra. E se Deus falar conosco, e se nós ficar pegados somente naquilo terreno que os nossos olhos naturais veem, as bênçãos do Senhor, as maravilhas de Deus ali, nós não vamos alcançar. Lá na frente, quem sabe, vamos ficar murmurando: Senhor, eu tenho 30 anos de evangelho, mas eu ainda não vivi uma vida eficaz para o Espírito Santo. Senhor, eu vou na sua casa, eu oro, eu busco, mas eu não senti ainda a graça do Senhor na minha vida. Não é porque Deus tem grupinho, tem panelinha, não. Deus, meus irmãos, não rejeita o coração contrito e quebrantado. A partir do momento que nós quebrantar o nosso coração, a partir do momento que nós desapegar somente dos nossos olhos naturais dele e buscar ter uma vida íntima, profunda com Deus, Deus se revelará a nós segundo o seu querer e a sua vontade. Deus se revelará, meus irmãos, mas para Deus se revelará o homem e a mulher tem que perseverar. Nós temos que lutar, nós temos que esforçar, temos que ter bom ânimo. E muitas das vezes, meus irmãos, até dentro de nós, pois a palavra diz: examine o homem, pois a si mesmo, não olhar para o direito nem para a esquerda, mas dentro de nós às vezes falta ânimo. Nós temos a faca, o queijo na mão, mas falta nós ir ali, meus irmãos, exercitar a obra para fatiar o queijo e nos alimentar. Nós temos hoje o Evangelho, nós temos hoje, meus irmãos, a igreja do Senhor. Tem obreiro, tem obreira, pastor, diácono, presbítero, disposto a nos ajudar a orar, a interceder e a nos ajudar a caminhar. Mas nós não fazemos caso, nós não valorizamos, nós não abraçamos, nós, meus irmãos, não nos dedicamos. Mas o Senhor fala conosco, meus irmãos: só recebe o livramento da alma aquele que for fiel até o fim. Só recebe o livramento da alma aquele que perseverar até o fim. Porque os dias são maus, os dias são de luto, os dias são de treva. Os dias, meus irmãos, são dificultosos. E os dias que nós estamos a viver, meus irmãos, não precisa nem ser espiritual e está vendo que tudo está se cumprindo para o arrebatamento da igreja. Quem está entendendo, dá glória a Deus bem alto. Quem está entendendo, diz amém. Quem está vendo, meus irmãos, que Deus está agindo mais que depressa para arrebatar a tua igreja, da glória a Deus. Mas para Deus arrebatar a sua igreja, meus irmãos, a palavra tem que cumprir. É verdade ou mentira? Tem meia dúzia de gente acordada, quase a metade já dormiu. Para Deus arrebatar a tua igreja, a tua palavra, ela tem que cumprir. É verdade ou mentira? E para Deus cumprir a tua palavra, meus irmãos, tem que acontecer as coisas na face da terra. É verdade ou mentira? E o que está acontecendo na face da terra? Mas aí, meus irmãos, nós temos que entender os sinais. Quando Deus falou com o povo no princípio que ele ia destruir a terra, era com dilúvio. E aí, meus irmãos, choveu, o dilúvio veio, acabou com tudo e cumpriu a promessa de Deus. É verdade ou mentira? E, meus irmãos, quando Deus voltou ali diante da arca para falar com Noé, Deus fez uma aliança com Noé. Eu vou fazer um arco-íris, que é a nova aliança, que eu não vou mais acabar com água, mas a próxima vez vai ser com fogo. Glória a Deus. Mas aí, meus irmãos, agora Deus chega diante de nós, os gentios. Deus chega para nós, meus irmãos, para falar conosco que nós também devemos nos preparar, porque Ele vai voltar para arrebatar a sua noiva e a sua igreja. Mas para Deus nos alertar, para Deus falar conosco, nós vamos acreditar numa promessa que Ele fez e cumpriu, ou numa promessa que ainda há de se cumprir?
Ele vai falar de uma promessa que já se cumpriu para nós acreditarmos, meus irmãos. Quantas tragédias, quantas barragens, quantas chagas, quantas destruição, quantas dificuldades, meus irmãos, na face da terra. E tudo isso já aconteceu lá no princípio, na época de Noé. Veio o dilúvio e acabou com tudo. Quem sabe Noé tentou, meus irmãos, ir lá na porta da arca, abrir a porta para o seu vizinho, para o seu melhor amigo. E muitas das vezes, quem sabe hoje, nós estamos esperando o último momento para receber o grande livramento da nossa alma. Quem sabe hoje nós estamos esperando a oportunidade, meus irmãos, ou algo do Senhor falar conosco mais claro, mais evidente. Tem coisa mais clara, mais evidente do que a promessa do Senhor que se cumpriu e está mostrando para nós que a nova promessa vai se cumprir. Jesus vai arrebatar a tua igreja. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara a sua vida, meus irmãos. Nós só ser visitante de igreja não traz salvação, traz um livramento da doença, da enfermidade, um milagre, traz uma bênção na vida terrena, mas não traz salvação. Nós só ser, meus irmãos, um membro de banco, meus irmãos, não traz salvação para a nossa alma. Nós temos que ser membro de corpo, alma e espírito e executar boas obras dignas de arrependimento para alcançarmos a misericórdia do Senhor. Noé perseverou, meus irmãos. Noé lutou, Noé venceu. E Noé pôde ver a glória de Deus na sua vida. Quanto nos dias atuais começou fervorosamente, começou, meus irmãos, desbravadamente, não tinha tempo, não tinha hora. Todo momento era momento de orar, de falar com Deus, de anunciar o ID do Senhor. Todo momento estava sol, estava chuva, estava disposto ali para aquilo que Deus o confiou. Mas a dificuldade vem chegando, o caminho vem estreitando. E quantos estão apostatando da fé? Mas Paulo nos chegou a alertar a Timóteo, cuidado, Timóteo. Nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, dando ouvido a palavras a qual não condiz meu ensinamento, a minha doutrina, dando ouvidos a doutores da lei, a qual não condiz aquilo que eu deixei para que vós alimentares. E por isso, meus irmãos, a operação do erro tem crescido muito no meio cristão, porque nós temos deixado de ouvir a voz do Espírito Santo e de ouvir aquilo que o nosso coração quer, de ouvir aquilo que o nosso coração almeja. Mas que hoje você abrir a porta do seu coração, o Espírito Santo do Senhor vai entrar, vai te renovar, vai te erguer, vai te capacitar. As coisas velhas vai ficar para trás. Deus vai trazer uma presença nova. O Espírito Santo será renovado com porção dobrada. O poder de Deus será manifesto. Você, a sua casa, o seu lar, a sua família vai ser alcançada através do seu testemunho. Muitas das vezes nós queremos que pessoas sejam alcançadas, mas muitas das vezes o nosso testemunho não é para alcançar pessoas. Nós temos, meus irmãos, que examinarmos a palavra de Deus. Não é folhear a Bíblia, um capítulo, um versículo que me cabe, não. É nós acreditar na promessa de Gênesis, Apocalipse, porque vai cumprir como já cumpriu mais da metade da palavra do Senhor. E cada dia que passa cumpre mais. E eu e você, o importante não é a palavra cumprir, o importante é como que eu e você está esperando ou estamos aguardando o cumprimento da palavra. Será que eu e você, nós estamos preparando? Estamos nos santificando no corpo, na alma, no espírito. Estamos negando a nós mesmos, pegando a nossa cruz todos os dias, indo de encontro a Jesus. Será que eu e você, meus irmãos, estamos nos preparando como uma noiva se prepara para o dia do seu casamento, para se ornamentar, para ficar linda, maravilhosa, para receber o noivo no altar e selar aquela aliança? Ou será que nós estamos de qualquer forma, de qualquer maneira, na hora que o noivo aparecer na porta, nós vamos entrar para dentro do quarto, trocar de roupa e falar que estamos prontos para o casamento? Cuidado, eram 10 virgens, meus irmãos, algumas prudentes, diz a palavra, algumas loucas, mas aí a palavra diz que todas cochilaram, meus irmãos, todas cochilaram, quer dizer, muitas das vezes todos vão, meus irmãos, cambalear para um lado, cambalear para o outro. Mas o importante é na hora que ouvir o alarido do Senhor, o que é que nós temos na mão para apresentar para o Senhor. Aquelas 5 virgens tinham azeite, tinha lamparina acesa para alumiar o caminho, apresentar diante de Deus. Mas as outras estavam confiando nas que estavam preparadas,
Quantos hoje estão confiando no irmão, na irmã do lado, mas ele não faz caso da promessa da salvação? Quantos hoje confiam na intercessão? Quantos hoje confiam na palavra do amigo, da amiga, mas ele mesmo não está fazendo por onde receber os milagres do Senhor para a tua alma? Nós temos que ser crentes, não de confiar no próximo, nós temos que ser pessoas de ter comunhão, intimidade com Deus. Dá glória a Deus, igreja. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Crente que tem intimidade com Deus, ele ouve falar dele, meus irmãos, ele até sente no coração porque é de carne e osso, mas ele sabe que Deus é o Redentor e ele vive. Crente que tem intimidade com Deus, meus irmãos, ele vê todo mundo pulando fora do bar, mas ele levanta e fala: Senhor, eis que eu estou aqui, eu creio que o Senhor será comigo até a consumação do céu. Crente, meus irmãos, que tem intimidade com Deus, ele vê todo mundo apostatando da fé, mas ele olha para Deus e fala: Deus, eu sou remanescente, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Crente remanescente é ver tudo ao contrário na sua vida, mas ele fala: o meu Redentor vive e dará providência para eu continuar na boa obra. Crente que tem intimidade com Deus sabe, meus irmãos, que ele não anda por vista, nem muito menos pelo que ele ouve, ele anda pela revelação a qual o próprio Espírito Santo revela para ele. Crente que anda com Deus, que tem intimidade, contato com Deus, meus irmãos, não se deixa levar, meus irmãos, pelos montinhos, os grupinhos e as rebeliões. Ele anda segundo o conselho do Espírito Santo do Senhor. Ele anda na contramão do mundo. Ele anda na contramão daquilo que o mundo quer que ele faça, porque ele já não vive mais ele, mas Cristo vive na vida dele. Será que tem crente aqui com Deus, meus irmãos? Será que tem pessoas ainda cheias do Espírito Santo, que está vendo a vontade no mundo, mas aonde ele está passando, está fazendo a diferença? Quer seja na rua, quer seja no trabalho, quer seja em casa, quer seja no meio da vizinhança, dos amigos, do colega, a palavra dele é digno de fruto, de salvação, de libertação de almas. Crente que tem intimidade com Deus, ele chega no lugar para estar acontecendo o que quiser acontecer, ele não se envolve com coisa errada. Mesmo, meus irmãos, que ele tenta, mesmo, meus irmãos, que a carne puxa, mesmo, meus irmãos, que o coração se alegra, porque se envolver com coisa errada traz um benefício imediato, mas a longo prazo traz uma consequência drástica na vida da pessoa. Mas o crente que tem intimidade com Deus, ele vê que há caminhos para o homem que parecem ser bom, mas o fim do caminho é a morte. Por isso que ele desvia da aparência do mal e não se apressa para falar coisas antes da hora. Ele consulta o Senhor, ele espera o Senhor falar, ele espera o Senhor dar ordem, ele espera o Senhor indicar, ele espera o Senhor dar um sinal assim, ó, porque diz o Senhor através de Isaías 59:19: o inimigo vindo com fúria como uma corrente de água, o Espírito Santo alvorará contra ele a bandeira da vitória. Deus vai alvorar a bandeira da vitória se nós buscar ter contato, intimidade com Deus, porque ele tem compromisso com aquele que tem com ele. Não adianta o pai ser crente, não adianta a mãe ser crente, não adianta o filho ser crente, mas o pai e a mãe ser rebelde. Não adianta o esposo tentar ir, a esposa querer ao contrário, ou vice-versa. Não adianta a esposa querer ir, o esposo ficar ao contrário. A palavra diz que no meio de uma multidão, de uma nação, só 8 pessoas, seres humanos, entraram na arca. Quer dizer, meus irmãos, nós temos um dever de orar e nunca desfalecer. Nós temos um dever de dar um bom testemunho. Nós temos a obrigação de dar uma boa palavra. Mas a conversão a pessoa tem que querer. Não é por força, não é por violência. Mas também não é lícito que eu e você abrimos a nossa mão do livramento da nossa alma por aquilo que nós mais amamos. Se ele não quer, nós temos que pegar a cruz e ir contra Jesus. Se ele não quer fazer, nós temos que fazer, e através do nosso testemunho ele vai passar a fazer. Foi assim na vida de Noé. Noé começou, meus irmãos, a família não quis, mas através da perseverança de Noé, foi vindo um por um e abraçando aquela obra, e a arca do Senhor foi concluída e cumpriu a palavra. Foi salvo Noé e a sua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas não adianta, meus irmãos, para nossa casa servir ao Senhor, o nosso testemunho dentro do nosso lar tem que ser testemunho de servo de Deus. Porque para a nossa família não adianta ler a Bíblia e pregar, ele vê aquilo que nós fazemos, ele vê aquilo que nós falamos,
Ele vê as nossas escolhas, Ele vê as nossas atitudes. Para a nossa família, dentro do nosso lar, muitas das vezes não vai adiantar pregar a palavra para eles. Ele vai falar: você fala coisas maravilhosas com a boca, mas seus atos é totalmente ao contrário. Noé ouvia as palavras puras calada, mas a sua obra era de executar aquilo que Deus chamou. Nós temos que ouvir muitas das coisas e chorar calado, mas as nossas obras, meus irmãos, é confiar na promessa que nós, a nossa casa, serviremos ao Senhor. Não desiste da sua casa, não desiste da sua família, não desiste da sua parentela, meus irmãos, porque o mundo, querendo ou não, até mesmo eu e você, querendo ou não, vamos ser claros e verdadeiros diante de Deus, porque não somos meninos. Nós, querendo ou não, Jesus vai voltar nas nuvens para arrebatar a sua igreja. Mas aí é que está, para entrar lá é eu que tenho que buscar me preparar. É você que tem que buscar se preparar. O tempo não é amanhã, não é depois da manhã, o tempo é agora, porque enquanto a forma de vida é escurece. Nós sabemos o que nós vivemos, enfrentamos até aqui, daqui para lá nós não sabemos. O que vier daqui para lá, se nós estivermos em Cristo Jesus, é lucro, é glória. Mas se o que vier daqui para lá, se nós estivermos sem Jesus, tem muitos que têm até medo. Tem crente que prega a palavra e tem até medo. Por quê? Não tem confiabilidade no Deus que ele serve. Não tem confiabilidade naquilo que ele está representando diante de Deus. Mas nós temos, meus irmãos, que sair de cima do muro, porque o tempo está acabando. Nós temos que tomar uma decisão, e era para ontem, é para já, meus irmãos, porque a nossa oportunidade foi até essa vigília. Eu não estou te obrigando, eu não estou te forçando, eu estou alertando você, que o relógio está passando tão rápido, que se bobear, meus irmãos, nós ficamos de noite acordados e nem percebemos. As coisas do mundo, meus irmãos, o tempo está abreviado. E o coração do homem, o coração da mulher ainda assim continua endurecido. Mas Deus diz, meus irmãos, a carta dessa igreja, livro Apocalipse: quando ouvis a voz do Espírito Santo, não endureceis o vosso coração. Quantas pessoas, meus irmãos, que estavam com a mão no arado, porque ninguém ajudou ele, ninguém apoiou ele jogou, encostou a ferramenta e a obra está lá estacionada. Está tipo aquele edifício abandonado ali. Levantou as paredes, mas não pôs a porta, não pôs a janela. Satanás está lá ao derredor, bramando, rugindo como um leão, lançando seus arcos, seus dados, a sua flecha, e a porta e a janela está aberta, porque ele não concluiu a grande obra. Conclui a obra do Senhor, meus irmãos. Nós não podemos parar. Você não pode parar. Deus confiou isso em você, porque Ele sabe que você é capaz, e Ele é fiel para te sustentar, para você concluir a obra de Deus na sua vida. Volta à primeira essência, volta ao primeiro amor. Não olha para o irmão, não olha para a irmã, faça você, Deus chamou para você. A atividade do irmão, a atividade da irmã é individual entre ele e ela. O que ele fazer, ele tem que fazer, mas aquilo que Deus pôs em você, é você que tem que fazer. O que Deus colocou na mão do obreiro é do obreiro. O que Deus confiou na mão do pastor é do pastor. O que Deus confiou na mão do presbítero é do presbítero. O que Deus confiou na mão dos instrumentistas é dos instrumentistas. Agora vai um tentar pegar o que é do outro e fazer que bagunça que vai virar, e Deus não vai gostar, porque Deus gosta de tudo com ordem, com decência. Deus só gosta das coisas organizadas, meus irmãos. É por isso que nós temos que aprender na palavra do Senhor. Mas como vai aprender se não há quem anuncia? Como que vai aprender se não há quem prega? Se nós, meus irmãos, nos dias atuais começar a apertar na palavra de Deus, muitos vão falar é saudade, está julgando, está condenando. Muitos vão falar esse é santão demais, não quer dizer que o céu é só para ele. Mas João 14, Deus falou: na casa do Pai há muitas moradas, se não fosse assim, ele não teria dito. Tem morada para mim, tem morada para você, tem morada para os católicos, para os espíritas, para aqueles incrédulos, para aqueles que fazem qualquer credo religioso. Se todos se converterem, se arrepender e largar os seus maus caminhos, os seus desígnios, e acreditar na promessa da salvação, e ter uma vida digna de arrependimento. Que morada, meus irmãos! Mas é nós que temos que querer receber a morada. É nós que temos que esforçar, meus irmãos. É nós que temos que dedicar. É nós que temos que vencer o nosso ego, o nosso erro. É nós que temos que deixar de lado a nossa soberba e se humilhar debaixo das potentes mãos e no ar de esperança e misericórdia para a nossa alma. É nós que temos que dispor para o Senhor. Imagina que triste, meus irmãos,
Noé olhar para aquele povo. E eu creio, meus irmãos, porque todos que são de carne e osso, quando vê a calamidade, chora, sente na alma, sente a dor. Noé olhando lá de cima daquele navio para aquele povo, e aquele povo, Noé abrindo a porta. E quem sabe tinha pessoas ali que Noé amava, mas Noé não tinha capacidade de ir lá e abrir a porta. Quem sabe tinha pessoas que Noé falou: não, Senhor, esse aí tem de misericórdia, deixa eu ir lá, deixa eu salvar ele, deixa eu ir lá, deixa eu dar para ele a oportunidade de entrar na água. Aí, meus irmãos, eu lembro daquele homem que estava lá no lado, olhou para cima e falou: pai Abraão, permita eu ir lá e falar com os meus irmãos, para que eles mudem a sua maneira de viver, para que eles não venham para esse lugar de tormenta onde eu estou. Aí pai Abraão fala assim: se tem os profetas, tem os pregadores, tem os obreiros, pastores, eles não ouvem, será que eles vão acreditar que vai ouvir alguém que já morreu e voltou para falar com eles? Por que nós não damos crédito naquele que anuncia a palavra? Aquele que ouvir a minha palavra, crê e for batizado, será salvo, diz o Senhor. Mas aquele que ouvir a palavra não dá crédito à palavra, ele mesmo está querendo a condenação, porque ele não quer a palavra de Deus. Meus irmãos, no dia que nós estamos vivendo, nós não podemos pensar duas vezes. Nos tempos a qual nós estamos vivendo, meus irmãos, nós não podemos cochilar um só segundo, nem um só minuto, por mais que não conseguimos ser 100% fiel e santo na presença de Deus. Mas se nesse momento que Ele vier e nós não estiver na qualidade de 100%, Ele olhar que nós estamos pelo menos esforçando, Ele não é um Deus carrasco, Ele entende o nosso esforço, Ele entende a nossa dedicação, Ele sabe quando nós não estamos aguentando a correr, mas nós já estamos andando. Ele sabe que nós entendemos, meus irmãos, que a caminhada é longa, nós não estamos mais conseguindo caminhar, mas nós mesmos assim estamos rastejando, mas não abrimos mão de ser um verdadeiro adorador. Não abra mão de ser um verdadeiro adorador na presença de Deus e fora da presença de Deus, na sua casa, na rua, no seu trabalho, aonde você estiver também. Seja um verdadeiro adorador. Seja, meus irmãos, um verdadeiro servos e servas do Senhor, a qual podem olhar para você e falar: aquele ali é uma santa mulher de Deus, aquele ali é um santo homem de Deus. Vai ter momento que vai ver você ter tremido de raiva, porque a ira vai estar até aqui, ó. Vai ter momento que você vai ter que liberar uma palavra, eles vão ver você liberar uma palavra, porque nós não somos santos. Mas aí nós vamos prostrar de joelho e falar: Senhor, peguei contra os céus e perante ti, perdoa, permita, Senhor, limpa, apaga minhas transgressões. E Deus, como um pai, à beira do caminho, esperando o filho pródigo voltar, vai estar de braços abertos, para limpar, tirar aquela roupa velha, marcada, manchada, e colocar umas vestes novas, colocar um anel no dedo que significa uma nova aliança. Vai mandar os trabalhadores matar um animal cevado para fazer um banquete, uma festa, e todos vão se alegrar, porque o que estava morto reviveu. Porque aquele que transgrediu alcançou a misericórdia do perdão, meus irmãos. Que coisa linda é alcançar a misericórdia do perdão de Deus. Mas aí vão ter muitos dentro da casa que vai falar: aquele ali é pecador, aquele ali é falho, eu sempre estive, nunca recebi nada. Mas esse aí que desperdiçou, gastou, foi lá, aproveitou, pintou e bordou, agora você espera ele, ainda vai dar para ele o livramento da alma dele, vai dar para ele o banquete. O pai vai falar para o filho: olha, você esteve do meu lado, o que é meu é seu, o que é meu é seu. Nós estamos sempre do lado de Deus. Se Jesus é herdeiro, nós somos co-herdeiros de Cristo Jesus. Mas quem tem que fazer isso valer é eu e você. Não é olhar para aquele que vai vir ou para aquele que está chegando com medo dele tomar o nosso lugar ou dele fazer algo melhor do que nós. Nós temos o potencial suficiente para oferecer o melhor sacrifício perante o Senhor. Nós temos potencial suficiente para entregar o melhor ao Senhor. Tinha dois jovens. Os dois jovens, meus irmãos, um trabalhava no campo e o outro cuidava da ovelha. E chegou um dia lá e eles dois resolveram apresentar um sacrifício a Deus. Um apresentou o melhor, o outro apresentou aquele animal meio defeituoso. Não foi o melhor. Aí o pai agradou do melhor. Só que o menor ficou com raiva porque o pai agradou do melhor.
ele também não podia ter dado o melhor para o Pai? O livre-arbítrio que tem atrapalhado muita gente hoje, porque nós não estamos sabendo usar o livre-arbítrio que Deus está nos dando. Estamos andando segundo os nossos olhos, segundo as consciências do nosso coração. Estamos andando segundo a nossa vontade, nosso desejo próprio, mas já não queremos mais examinar a palavra do Senhor para nós aprender quem é Deus e ter nela vida eterna para a nossa alma. Só vai receber o livramento da sua alma aquele que cumprir até o final o propósito que Deus nos chegou. Não, o negócio, meus irmãos, não é como começa. Vinde como estais. Vem como estais. O Senhor limpa, o Senhor transforma, o Senhor purifica, o Senhor renova. Mas o negócio é o final. Não adianta começar bem e no final ficar relaxado. Não adianta começar bem e no final aquilo que era pecado hoje já não é pecado mais, que nós vivemos na época da modernidade, a tecnologia chegou. Não adianta nós achar o que era doutrina, o que era santidade, era bíblica, era da palavra do Senhor. Mas hoje em dia levantou meia dúzia e está falando que é uso e costume, e eu estou indo atrás da meia dúzia, é uso e costume. Se Noé tivesse ido atrás da multidão, ele ficava do lado de fora da arca. Quantos hoje estão do lado de fora da arca, meus irmãos, só esperando ver o fogo cair do céu e começar pedra sobre pedra a ser derribado, muro sobre muro derribado, e ele com a mão na cabeça e falar: Senhor, tem de misericórdia de mim. Cuidado, meus irmãos, cuidado. Vai chegar um tempo que não vai haver oportunidade, não vai haver chance. Mas se nós tomar uma decisão para o Senhor, no momento que o Senhor tocar no nosso coração, no momento que o Senhor nos dar a chance, meus irmãos, independente dos nossos atos, das nossas atitudes ou das nossas transgressões, Ele é fiel, justo e verdadeiro para nos perdoar, nos limpar e nos purificar e nos derramar a bênção para a nossa alma. Ele é fiel, meus irmãos. Faça valer na sua vida. A palavra do Senhor é verdadeira, meus irmãos. Tudo está a se cumprir. Todos os noticiários, meus irmãos, relata algo que a Bíblia já relatou há milhões de anos atrás. E o que nós mais estamos esperando ver, o que nós mais estamos esperando acontecer, sabe o que está faltando acontecer, meus irmãos? Cumprir a profecia de Abacuque, que nos últimos tempos o Senhor notificaria e derramaria do seu Espírito Santo. Notificar, Ele tem notificado de manhã, de tarde, de noite, até nas madrugadas. Mas para derramar o Espírito Santo, eu e você temos que estar na qualidade de vaso apto para receber o Espírito Santo. É nós que não estamos na posição para ser cheio do Espírito Santo. É nós que não queremos derramar, buscar, clamar, pedir ao Senhor para que Ele nos encha de porção dobrada do Espírito Santo. Mas enquanto a vida é esperança, enquanto a vida há chance, não deixe essa esperança morrer, não deixe essa chance morrer. Aquela viúva, meus irmãos, segundo o seu coração e o seu entendimento, ela não tinha nada. Mas quando ela chega pelo profeta, o que tu tem em casa? A tua serva tem só uma vaso com um pouquinho só de azeite. Mas será que ela era tão leiga que não sabia que naquela época o azeite era o bem mais valioso? Quer dizer, ela ficou com o bem mais valioso, mas a dificuldade cegou ela de ver a glória de Deus. Quantos hoje estão cegos espiritualmente de ver a glória de Deus? Porque tem olhado somente para a dificuldade e tem apostatado da fé, tem desanimado da esperança. Mas quando aqueles homens no barco vê Jesus vindo, Pedro chega e fala: Senhor, se é o Senhor mesmo, permita que eu vá até o Senhor. Pedro desce do barco e começa a andar pelas águas. Mas quando Pedro tira os olhos dos olhos do Senhor e olha para o mar, ele começa a sentir o calafrio da água e o vento bater nas suas pernas, e ele começa a afundar. Por quê? Ele tirou os olhos de Jesus. Quantas pessoas no nosso meio estão tirando os olhos do Senhor, está tirando os olhos da palavra de Deus, está esquecendo da promessa do Senhor e tem começado a afundar, está se afundando a cada dia mais, e ele não entende que ele tem que olhar para o Senhor novamente e clamar: Senhor, salva-me, Senhor, para que o Senhor pega você pela mão e torna te colocar dentro do mar. Clama por Ele, clama pela misericórdia do Senhor, e Ele é fiel para te colocar numa situação confortável e te dar graça para perseverar até o arrebatamento da igreja. Fica por Deus, não dá mais, meu
Amém? Glória a Deus. Deus é fiel, é vigília do grande livramento. Meus irmãos, você pode ter certeza, você está aqui, Deus é onipresente, onipotente, onisciente, Ele está livrando a sua casa, está livrando a sua família, está livrando a sua parentela. Deus está livrando das artimanhas que o diabo está arquitetando contra você amanhã, depois, quem sabe daqui a alguns meses. Mas o livramento da alma é já. O livramento da alma é agora. O livramento da alma, meus irmãos, é neste momento. Porque a alma é um caso muito sério, meus irmãos. É no piscar, é no abrir e fechar de olhos. O livramento da alma, meus irmãos, é muito sério. Nós não podemos perder essa oportunidade. Será, meus irmãos, que porventura tem alguém no nosso meio que ouviu a palavra do Senhor e neste momento quer começar a receber o livramento da sua alma? Se tiver alguém no nosso meio, levanta as mãos, vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Glória a Deus. Será que no nosso meio tem pessoas, meus irmãos, que outrora pregavam, louvavam, era obreiro, ovelha, quem sabe até pastores da obra de Deus, mas estacionou as ferramentas, parou de executar a construção da obra do Senhor, mas hoje quer voltar para a presença de Deus? Tem alguém no nosso meio? Levanta as mãos, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Glória a Deus. Eu falo, meus irmãos, que aceitar Jesus não é você virar do dia para a noite e virar dos avessos, não. É você abrir a porta do seu coração, deixar Jesus entrar para fazer morada, e Ele te conduzirá, não segundo aquilo que eu te falo, mas segundo a vontade dEle, sobre a palavra, sobre a tua vida. Glória a Deus. Não tem ninguém. Que Deus os abençoe. Deus os abençoe, meus irmãos. Glória a Deus. Fica de pé. Glória a Deus. Tem certeza, você não vai se entregar para o Senhor hoje. Você vai querer correr o risco de mais um dia, de mais uma manhã. Você vai querer correr o risco de mais um dia, de mais algum tempo. Glória a Deus. Quando ouvires a voz do Espírito Santo do Senhor, não endureceis o vosso coração. Toda igreja começa dando glória, 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 glória a Deus. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, graças te damos pela tua palavra, meu Deus, a qual o Senhor falou comigo, falou conosco, falou com a tua igreja. Ó Pai, confirma a bênção, confirma a vitória, confirma o milagre, a cura, a salvação, Pai. Senhor, meu Deus, dá um grande livramento, Senhor, da nossa alma, Senhor. Livra a alma dos nossos entes queridos, da nossa família, da nossa parentela. Senhor, meu Deus, ordena, Senhor. Ó Deus, quantas almas no nosso meio, Senhor, com o coração apertado, Senhor. Meu Deus, mas eu me clamo, Senhor, meu Pai, que o Espírito Santo do Senhor, ó Deus, possa abraçar esta vida, Senhor, consolar este coração, Senhor, realizar esta obra especial, Pai. Senhor, meu Deus, na glória, quantas pessoas, meu Deus, carregando o fardo, meu Pai, do adversário, meu Deus, mas eu lhe rogo, porque o Senhor diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, o Senhor nos aliviaria. Senhor, alivia, Pai, alivia a dificuldade que esta mulher, que este homem se encontra passando. Senhor, abre as janelas do céu para trazer providência, Senhor. Ó Deus, para fazer maravilha acontecer, Senhor, para romper as barreiras, muralhas, Pai. Senhor, as cadeias infernais, Senhor, alegra a tua obra. Senhor, faça com que esta pessoa, meu Deus, decida, meu Pai, segundo a tua perfeita e boa e agradável vontade, para tomar uma decisão para o Senhor. Senhor, meu Deus, da glória, Senhor, anima a tua igreja, Senhor. Senhor, meu Deus, anima o teu povo. Senhor, da graça, meu Pai, não deixe essa luta sufocar a tua obra, não deixe essa dificuldade prevalecer, porque maior é o Senhor, meu Deus, para levar a bandeira da vitória, do livramento, do milagre, da cura e da provisão. Senhor, abre essa porta, Senhor. Ó Deus, cura essa enfermidade, essa doença. Meu Deus e meu Pai, toca aí, Senhor. Toca neste corpo agora. Sim, Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, vai tocando, Senhor, porque o Senhor veio para desfazer as obras do adversário.
possamos agora, Senhor, beber dessa covardia em nome desta vida, meu Pai. Senhor, meu Deus, sim, Senhor, meu Pai, o Senhor é o nosso Redentor, e por certo levantará em nosso favor. É o Senhor da glória e misericórdia. Sim, Senhor, eu creio, Pai. Eu creio, Senhor, aleluia. Glória a Deus, Pai, aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus, aleluia. Glória a Deus, Pai. Das maravilhas, Senhor. Opera no nosso meio. Opera assim, Senhor, no meio da tua igreja. Opera no meio do teu povo, Senhor. Ó Deus, visita essa esposa. Visita esse filho, Pai. Dá ele um grande livramento dessa emboscada do adversário. Senhor, salva, cura, liberta, Senhor. Meu Deus, meu Pai da glória, venha operar no nosso meio. E a igreja do Senhor diz amém. A igreja do Senhor diz amém. A igreja do Senhor diz glória a Deus. Revela-me, Senhor, Jesus, meu Salvador. Aleluia, Pai. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Quem crê no milagre diz amém. Glória.